Aleluia. Obrigado. Eu quero que você ainda de pé feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, te damos graças, Pai. Te rendemos louvores porque que dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque os nossos corpos, Pai, funcionam perfeitamente. Podemos respirar. Nós podemos, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Graças te damos, Pai, porque nós estamos mais uma vez na Tua casa, te adorando, te glorificando, te bendizendo, Senhor, porque foi para isso que nós nascemos. Para te reconhecer em todos os nossos caminhos e dizer que todas as coisas são para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós não sabemos fazer outra coisa, Senhor, a não ser reconhecer o Senhor, porque realmente o Senhor é digno de louvor. Tudo que o Senhor tem feito por nós, o Seu amor grandioso, nós podemos, ó Pai, perceber em todas as coisas, Pai. Em todas as coisas, desde a hora quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, ao momento que nós vamos dormir, nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo guardados por Ti, e é por isso, Senhor, que nós confiamos em Ti. Muito obrigado, Pai, porque enquanto estamos dormindo ainda, os Seus anjos estão guardando as nossas vidas, Pai. Toda a proteção é dada a nós, porque nós somos os Teus filhos. Graças te damos, Senhor, e eu te peço, Pai, que o Senhor me ensine a ensinar nessa noite. Senhor, sem Ti nada sou. Senhor, e por isso, Senhor, eu quero te dizer que sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família, para os meus irmãos, Pai, em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Que alegria de estar aqui nessa noite com vocês, como eu falei. E eu quero agradecer, ao nosso Pai, nosso Deus, pelo fôlego de vida, por estar aqui com vocês. E quero agradecer também ao pastor Marcos e a Aline por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui podendo compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo tem trazido para nós, para a igreja. E agradecer também a minha família, a minha esposa Carol, os meus filhos Daniel, Júlia, a Manuela. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Denison. Amém. E eu quero agradecer de fato a essas pessoas, porque são alicerces na minha vida, pessoas que têm contribuído para o meu crescimento, pessoas que têm me esticado, e graças a Deus pela vida deles, amém? E pela vida de vocês também, que vão disponibilizar esse tempo de vocês, essa atenção de vocês para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero que você receba essa palavra com muita atenção, porque eu não sei se você percebeu, os louvores cantados aqui nessa noite realmente falam, é a palavra cantada, amém? E quando nós percebemos isso, sabe, isso daquilo que Jesus fez por nós, da liberdade que Ele alcançou, que nós alcançamos através dEle, pelaquilo que Ele conquistou na cruz por nós, aumenta a nossa alegria, sabe, de reconhecermos Ele em nossos caminhos. E é disso que eu quero falar com você hoje, E eu quero falar com você sobre a questão de alguns pontos importantes do livro de Apocalipse, amém? Eu não vou entrar aqui num contexto escatológico, porque realmente é muito rico. Então, dentro de todas as coisas aqui que o livro de Apocalipse pode trazer para nos ensinar, eu vou colocar alguns pontos apenas, para que você possa entender uma linha de raciocínio daquilo que Deus trouxe no meu coração, e que você possa entender de fato o amor de Deus por você, por nós. E sabe, talvez você que está nos assistindo, para você que está chegando agora, não conheço todos vocês,
né? Mas desde que você, né, eu não sei o seu contexto, mas eu posso te dizer que Jesus Cristo, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Então, por isso que eu quero que você esteja comigo até o final, porque a palavra de Deus, ela vai trazer respostas para você que você está precisando. Eu não vou falar nada de mim mesmo, mas a palavra, ela vai ser apta para te mostrar aquilo que você precisa. Amém? E eu quero te dizer que, num contexto, né, que o livro de Apocalipse foi escrito, né, é um ponto muito significativo, porque naquela época, né, a igreja cristã, eu não sei se vocês conhecem todo o contexto, ela é fortemente perseguida, né, e ameaçada realmente pelo Império Romano naquele tempo. Ou seja, buscando destruir, de fato, a igreja, o povo de Cristo, né? E quando, né, dentro dessa turbulência, né, a grande mensagem aqui que nós vamos ler, aqui, ver em Apocalipse, é que Jesus, né, aquele mesmo que morreu na cruz e ressuscitou, é o Senhor vencedor, ou seja, que venceu todo o mal. Se você olhar, né, o livro de Apocalipse fala que ele é alfa e o ômega, não é? Ele é o início e o fim. Então, é um contexto tão maravilhoso, porque você começa a entender os planos de Deus, né, de Jesus, aquilo que Ele fez por nós, e é onde que nós vamos enxergar esse contexto, né? E é por isso que, como eu falei, é motivo de alegria, é de esperança para o povo de Deus, porque nós somos vencedores juntamente com Ele. E você se alegra nisso? De você ter um Deus, você ter uma pessoa onde que ela é vencedora, que ela já conquistou tudo por você, por um ato. Quando você começa a entender isso, você muda a sua forma de andar nessa terra. Você muda, sabe? Porque você não anda mais sobre qualquer tipo de influência. E é disso que eu quero falar, porque, como eu falei no início, a igreja naquele momento era assolada. Mas mesmo nesse ambiente hostil, de perseguição, ou seja, aquelas pessoas, elas entenderam que no final, elas são vencedores com Cristo Jesus. Elas são vencedoras. Então, não importava o que se estava passando, eles estavam com olhos fitos na palavra de Deus, naquilo que Jesus fazia naquele momento. E eu quero te dizer que Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? E nesse versículo aqui, é evidente que João estava exilado na ilha de Patmos. Amém? E isso aqui aconteceu no primeiro século depois de Cristo, e mais precisamente ali no período entre 85 e 95 depois de Cristo. Amém? Aproximadamente. E a título de conhecimento, João, nesse contexto aqui, nesse período, era o último dos 12 apóstolos vivos. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 2, ele fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as testificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Irmãos, mesmo num contexto, vamos chamar aqui de pressão, que João estava enfrentando nesse momento, porque você há de convir que alguém exilado, alguém na condição, você pode imaginar, né, o que sofria naquele período. Paulo, ele estava atento às coisas do alto. João estava atento às coisas do alto. Ou seja, João estava atento à voz de Jesus.
Se você abrir aqui o livro de Apocalipse e ler, Jesus, ele revelou muitas coisas a João justamente por quê? Porque ele estava atento. E eu tenho certeza que ele não considerou as afrontas que ele estava recebendo naquele momento. Ele estava o quê? Com olhos fitos na missão que ele precisava de fazer. Ok? Aquilo que ele precisava de fazer. E essa intimidade, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, bom, né, tantas situações que eles, nesse momento, estavam passando, e ele, assim, recebendo essas instruções, e você olha, né, no contexto todo, com a profundidade daquilo que ele trouxe, que Jesus revelou naquele tempo para ele, sabe? Foi extraordinário, porque, de fato, nós começamos a entender qual a nossa posição, né, diante daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe, e nesse momento, Jesus revelou aqui para João, ou seja, sobre 7 diferentes igrejas. E essas 7 diferentes igrejas eram diferentes, 7 diferentes lugares. Mas Jesus falou aqui que ele estava no meio delas. E aonde que eu quero chegar com você, meu irmão? Porque Hebreus capítulo 13, 8, ele fala assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou, meu irmão. E eu quero te dizer uma coisa, da mesma forma que ele estava presente naquele lugar, naquelas igrejas, naquelas instruções, porque ele revelou coisas específicas para cada uma delas. Eu quero te dizer o seguinte, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, por favor. Aleluia. Veja o que diz. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você sabe, nós estamos aqui em um maior número do que esse, amém? Você crê que Jesus Cristo está aqui no nosso meio? E é por isso que nós precisamos de aumentar a nossa expectativa nele, né? Porque não é no ministro, né? Naquilo que está ocorrendo, mas é porque ele está presente aqui nesse momento. E nós podemos elevar a nossa expectativa com ele, sabe por quê? Porque aonde Jesus Cristo está presente, o ambiente é transformado. Aonde Jesus está presente, situações são contornadas, o problema já não é problema, é solução. E é tão maravilhoso isso, porque Jesus está conosco, e Ele está no nosso meio, Ele está aqui, e eu me alegro demais com isso. Eu não sei de você, porque quando nós começamos a ter a consciência dessas coisas, né, nós começamos a ter uma alegria que ela excede todo o entendimento, porque não importa nada que você esteja passando, nenhuma situação, você vai entender que a sua comunhão, a sua proximidade com Jesus Cristo é suficiente. E eu posso te dizer que é mais do que suficiente. Porque aquilo que Deus fez na minha vida é com muita alegria que eu falo para você. Porque da onde o Senhor me tirou e aonde que o Senhor me colocou, todos os dias eu falo, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. E todas as vezes que o diabo tenta colocar algo na nossa cabeça, na minha cabeça, é o seguinte, eu dou uma ordem. Porque eu entendi quem eu sou em Cristo. Amém? E isso é maravilhoso, porque
no contexto ainda que essas cartas foram escritas, você deve, como eu mencionei, cada igreja, né, com as pessoas, elas não são exatamente iguais, amém? Cada uma delas tem alguma diferença, e os locais, eu quero te dizer exatamente nesse contexto, porque da mesma forma, né, que Jesus falou especificamente para cada uma daquelas igrejas, tudo aquilo que precisava ser dito, né, se você olhar tanto aquilo que elas estavam, como elas estavam indo bem, ou aquilo que elas precisavam de corrigir, da mesma forma que nós começamos a ter o entendimento da nossa igreja local, amém? Nós somos aqui, nós somos o Verbo da Vida, né? Nós temos igrejas, e cada igreja nós temos um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, e que elas, mesmo que sendo a igreja, elas não são totalmente idênticas, correto? Então eu quero chamar a sua atenção justamente para isso, porque Jesus, ele pode te dizer exatamente aquilo que você está precisando. Tanto aquilo que você está indo bem, quanto aquilo que você precisa de melhorar. Ele está disposto aqui a te dar informações sobre aquilo que você precisa. Sobre aquilo que você precisa. Porque ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe quem você é na sua individualidade. E o mais importante disso é porque ele te ama. E tudo quando você vai olhar sobre essa questão dessa individualidade, dessa proximidade que ele considera para você, é justamente que ele sabe que você foi feito com um propósito específico. Ele sabe que a sua diferença é a que vai impactar a vida de muitas pessoas que eu não vou alcançar, ou que ou o meu irmão não vai alcançar. Cada um na sua diferença, quando Deus criou, olha, esse aqui vai alcançar tal coisa. Ele vai fazer esse projeto, ele tem a missão disso aqui, ele desenhou você. Você tem um chamado, você tem um DNA de Cristo. E isso é muito interessante, porque quando você começa a ter esse relacionamento com Cristo, ele vai te orientando, ele vai falando a você, justamente naquilo que você precisa ser conduzido. Isso é tão importante, isso é tão maravilhoso, porque, sabe, ele trata você, e quando ele tem alguma coisa para te corrigir, meu irmão, ele te corrige com amor. Sabe, esse contexto, tudo que o mundo está pregando aí fora, e, né, porque tem uma mentalidade que Deus, ele é um Deus carrasco, né? Uma condição, às vezes, que às vezes você pecou, você errou, você se distanciou, né? Você, se achegando ao Pai, você vai ver que a única coisa que Ele quer é demonstrar o amor dele para com você. Ele não ama o pecado, mas Ele ama você. Ele ama você, e eu quero que você entenda isso, que não importa aquilo que você fez, não importa. O que importa é que você está ouvindo essa palavra, e essa palavra é uma palavra de salvação para você que está chegando agora, para você que tem 10 anos no ministério, para você, porque essa é uma palavra de salvação, porque toda vez que nós falamos de Jesus, nós somos impactados por Ele, porque a cada dia que nós passamos, nós precisamos nos parecer mais com Ele. Sabe, isso nos constrange, porque isso nos dá vontade realmente de melhorar. Isso dá vontade de melhorar. E eu quero te dizer mais ainda, porque muitas vezes você não chegou a provar disso. Você talvez não tenha provado isso com tanta intensidade. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você ainda não conheceu Jesus, ou se você por um tempo passou afastado dos pés de Jesus, há um vazio dentro de você, que as drogas elas não vão preencher, o álcool ele não vai preencher, o seu esposo não vai preencher, o seu namorado não vai preencher, o seu trabalho não vai preencher. Porque esse lugar só pode ser preenchido com Jesus. Só pode ser preenchido com Jesus. E eu te convido a provar, porque melhor do que qualquer adrenalina no seu sangue, meu irmão, é a adrenalina da palavra de Deus. Porque quando esse poder entra dentro de você,
através de Jesus, através do Espírito Santo. Você não vive mais igual você vivia antes. Você começa a viver numa intensidade na qual você começa a entender, na verdade, só Jesus pode fazer isso. E a vida começa a fazer sentido, porque foi Ele que te criou. Você começa a entrar nos propósitos daquilo que Ele te chamou para fazer. E é por isso que você precisa de colocar a sua expectativa em Cristo. É preciso que você entenda de fato para que você foi criado. E se você der chance, der a oportunidade para que essa palavra mude, você de fato não vai se arrepender. Mas dê uma chance para você mesmo. Dê uma chance para você mesmo. Para que Deus possa, para que você possa tocar naquilo que Deus já preparou para você. Deus está com tudo proposto para você, tudo disponível para você. Então dê uma chance para você acordar de manhã e você sentir vontade de viver. Para você viver de uma forma diferente. Sabe, como eu falei, eu não sei do que você precisa, mas eu sei, e estou te apresentando uma pessoa que pode te dar as respostas do que você precisa. Agora, dê uma chance para você. Dê uma chance para você, porque eu vou repetir para você. Quando nós colocamos a nossa expectativa no homem, nas coisas da terra, certamente você vai ser frustrado. Certamente você vai ser frustrado, porque o homem muda. Mas a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quando nós colocamos a nossa expectativa em Jesus, nós não seremos frustrados. Nós não seremos abalados. Porque não há sombra de variação. E como que eu me alegro nisso? Como que eu me alegro nisso? Em saber que nós estamos na igreja de Cristo. Como que eu me alegro? Como que isso me faz feliz em viver uma vida diferente? Por isso que você não duvide, meu irmão. Não duvide. Creia que Jesus pode fazer o que você precisa. Pode te dar a solução que você precisa. Não limite o ilimitado. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Pai, porque o ilimitado é o Senhor. Tudo que você precisa, Ele pode te dar. Porque se você crer, você vai receber. Não limite Ele. Não deixe Ele de fora daquilo que você acha que é impossível. A solução que você precisa está em Jesus Cristo. Qualquer uma situação que você esteja vivendo, pressões no seu trabalho, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, Jesus pode transformar. Jesus pode transformar. Sabe por quê? Eu quero que você também abra comigo em Mateus 15, que eu vou ler com você. Mateus 15, 29 ao 31, por favor. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. E subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. A presença de Jesus, como eu falei, Ele promove transformação. Ele promove transformação. E por onde Ele passava, haviam curas.
O que era pobre, enriquecia. Essa palavra que Jesus pregava, simples, mas poderosa. E é nesse contexto que eu quero te dizer, meu irmão. Hoje nós não sairemos mesmos daqui. Ou melhor, todas as vezes que nós chegamos aqui neste lugar, nós nos reunimos, nós não temos como sair iguais a nós chegamos aqui. Há uma transformação, há uma mudança de cenário, há uma mudança de rota, a salvação. E eu me alegro demais, porque eu sei que pessoas foram curadas quando receberam um abraço naquela porta. Quando os louvores são entoados aqui, pessoas são libertas. Quando as crianças estão sendo ensinadas naquele lugar, e estão levando a palavra para dentro de casa, lares têm sido transformados, porque eles tiveram o contato com Cristo, o contato com essa palavra. E é por isso que nós precisamos estar próximos, considerar essa presença. Milagres estão acontecendo em nosso meio. João 4, capítulo 4, 23 a 24 diz: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adoram e adorem em espírito e em verdade. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus tem falado nesses últimos dias. E é nesse contexto, porque nós temos aprendido tantas coisas. E eu quero te dizer que essa voz que João estava atento, o apóstolo João estava atento, que permitiu com que ele recebesse revelações, essa verdadeira voz que nós temos acesso por intermédio do Espírito Santo em nós, que nós recebemos as instruções divinas. E é por isso que nós precisamos o quê? De estar atentos a essa voz, a voz genuína. Irmãos, eu quero te dizer, porque se existe uma verdadeira voz, você não concorda comigo que existe uma voz que não é a verdadeira? E é por isso que nós precisamos de ter cuidado com isso, porque você sabia que a ansiedade, a depressão, o medo é uma voz? Porque se você der ouvidos às muitas vozes que há aí no mundo, nós chegamos a esses cenários aonde que nós estamos vendo aqui no mundo. Pessoas se suicidando, pessoas entrando em quadros depressivos, muitas das vezes irreversíveis, porque eles não conseguem entender ou ter acesso a essa palavra para libertá-los. E nesses últimos dias, como eu tenho tido contato com pessoas que estão ouvindo as vozes deste mundo, pessoas que estão deixando de ouvir a verdadeira voz, e isso é um ponto de atenção, tanto para aqueles que estão no mundo, quanto para aqueles que estão na igreja, porque à medida que nós caminhamos com Cristo, nós precisamos a todo momento renovar a nossa mente na palavra do Senhor, para que nós possamos o quê? Detectar os dardos inflamáveis do maligno, os ataques. E eu quero te dizer, porque quando nós estamos com essa relação, essa intimidade com Cristo, ouvindo a voz dele a todo instante, nós não somos pegos de surpresa, amém? Nós fomos alertados. E sabe como que é fácil nós identificarmos
quando nós não estamos ouvindo a voz genuína. Sabe por quê? Porque toda vez que quando um pensamento chega na tua mente, um pensamento chega para você, e se você for na palavra e saber o que a palavra de Deus fala a respeito disso, você certamente vai chegar e você vai compreender que esse pensamento não é um pensamento genuíno. É um pensamento falso, que quer tirar você do foco, do seu trajeto que Deus planejou para você. Então, se você tem pensamentos nos quais nem Jesus Cristo, nem Deus teriam sobre o seu esposo, teriam sobre o seu namorado, teriam sobre os seus filhos, teriam sobre você mesmo, porque você sabia que muitas das vezes pessoas têm problema com a própria identidade. Mas você já parou para pensar naquilo que Deus pensa sobre todas essas coisas? Perdão. Já parou para analisar que o que Deus ele pensa sobre o seu casamento? Ele pensa sobre você? Você já olhou para o seu espelho e já conseguiu ter uma conversa com você mesmo, sabendo aquilo que você é em Cristo? O seu potencial as coisas elas começam a mudar de figura, porque nós não vamos ouvir mais as vozes deste mundo. Nós temos que estar blindados com isso, porque quando nós damos mais ouvido à nossa televisão, a televisão, né, eu não falo a nós porque eu nem gosto de televisão, né, ela é uma bênção, mas hoje eu entendo que hoje eu tenho, dentro do meu espaço de tempo, eu creio que a minha prioridade tem que ser outra. Amém? Então, eu não digo que a televisão é ruim, mas a minha prioridade hoje não é essa. Então, mas assim, o que você está gastando com o seu maior tempo? Com o celular, com as coisas deste mundo, com o seu trabalho? Porque a consequência de você andar com Cristo, e é isso que Ele quer que você entenda, que quando você busca primeiro a Ele, você deposita primeiro a Ele, você entrega as suas primícias a Ele, ou seja, em primeiro lugar está Ele, você começa a entender que todas as coisas elas vão chegar até você, elas vão correr atrás de você, você não vai precisar ficar se esforçando para ela, sabe? Porque as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de você. É assim que funciona a palavra de Deus, porque nós começamos a acessar algo do sobrenatural de Deus, que o nosso raciocínio humano não vai ter condição de entender. E é por isso que Ele quer se revelar a cada dia a você. Não se deixe se moldar por esse mundo. Não deixe moldar por esse mundo. Blinde a sua cabeça, blinde você com esses pensamentos, com essas influências, sabe? Porque esse mundo aí e fora, e graças a Deus, porque nós não estamos mais nesse mundo, amém? Isso, cara, isso nos traz um conforto, porque nós não vamos mais viver como esse mundo vai. Quando você olhar que esse mundo vai de mal a pior, quando as coisas... Não, você vai saber o seguinte, eu estou em Cristo. E isso faz toda a diferença para quando você vai viver, porque quando você olhar para você mesmo, você vai saber o seu potencial e aquilo que você foi chamado. Porque você foi chamado para o quê? Desfazer as obras do diabo nessa terra. E como eu falei, pessoas estão morrendo por falta de conhecer a palavra de Deus, de dar crédito à palavra de Deus. E é por isso que aumenta a nossa responsabilidade como igreja de compartilhar isso com o maior número de pessoas. Eu não estou aqui, meu irmão, porque eu quero, mas porque eu entendi que eu preciso compartilhar aquilo que Deus fez por mim com o maior número de pessoas possíveis. Porque enquanto, meu irmão, os minutos estão passando, pessoas aí fora estão se suicidando, cometendo diversas atrocidades, porque não tiveram acesso a isso. E nós precisamos avançar no sentido de que quando nós pregamos essa palavra, e eu estou pregando para essa igreja cheia, porque eu entendo que essa igreja, ela vai chegar a pessoas de todos os lugares daqui, Vila Velha vai ser alcançado por essa palavra,
Pessoas precisam de entrar aqui e receber essa palavra. E nós estamos sendo treinados para isso. Você está aqui hoje não somente para receber aquilo que Deus tem. Isso é maravilhoso. Mas só que você precisa entender que quando você recebe essa palavra, você não consegue mais ficar com ela para você. Você começa a querer anunciar as boas novas de Cristo e dizer para você que há uma solução para o cativo, para aquela pessoa que precisa. Nós precisamos de estar atentos, porque a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, ela tem instruções valiosas, sabe, para mudar a sua história, mudar a sua família, mudar todas as coisas que você precisa. E eu me impacto com isso, sabe? Porque quanto mais nós buscamos conhecer a palavra de Deus, mais começamos a ter intimidade com Ele, mais começamos mais a entender quem nós somos, o que nós podemos, o que temos em Cristo, que é o bem mais valioso que nós temos. A nossa identidade, que todo momento o diabo quer roubar, não só nossa, mas como quer roubar a identidade dos nossos filhos, as instituições educacionais sendo constantemente alvo, nossos filhos, né? Meu pai. Mas, por isso que nós precisamos de forjar essa identidade. Eu por muito tempo eu sofri com essa falta de ausência de identidade de quem eu era em Cristo. Por muito tempo eu sofri com isso. Mas graças a Deus, quando essa palavra chegou, houve transformação na minha vida, na minha casa. Nós começamos a viver uma vida plena em Jesus. Eu quero te dizer, irmãos, a palavra de Deus diz, Salmos 34, versículo 19, Salmos 34, 19, fala assim, que muitas são aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todos. É por isso, o Senhor vai livrar você de todas elas, as momentâneas e leves tribulações. É maravilhoso. Nós precisamos de saber quem é o Senhor em nossas vidas. É certo que nós enfrentaremos alguma situação ou outra, mas o poder de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar, Ele vai mostrar que Ele é Deus. Aleluia! E nesse contexto, meu irmão, que aparece, o diabo sempre ele tenta o quê? Nos desencorajar. Ele sempre quer tirar o quê? Achar que trabalhar nas impossibilidades que eu comentei. Sempre, às vezes, a gente tem uma tendência a olhar sempre para as dificuldades que estão à nossa frente. Mas quando nós começamos a andar com Jesus e entender quem Ele é e quem nós somos, nós começamos a entender que Jesus ele sempre vai nos encorajar a prosseguir. Em toda a história da Bíblia você vai ver, Ele vai te orientar a você seguir, a você marchar, a você não olhar para as dificuldades, para você não olhar por impossível, para as montanhas, para as muralhas, para os exércitos. Ele sempre vai te dizer que é possível. Com Ele é possível. Então eu não sei como que está a sua situação quando você vai chegar em casa hoje. Talvez o seu cônjuge, a sua família está precisando, talvez você saiu numa situação, mas se você der uma ordem nessa hora, coisas vão acontecer no seu lar. Coisas vão acontecer lá, porque o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo é algo algo sobrenatural, e Ele pode despedaçar todas as cadeias
que estão sobre qualquer situação. O nome de Jesus é poderoso. Ele é poderoso. Nós estamos vivendo o melhor de Deus em Cristo. E eu quero te dizer da mesma forma, amados, que eu falei que existem muitas vozes. Você sabe também que existe a voz da graça, a voz também da fé, que faz com que nós percebamos a graça e o favor de Deus, como eu mencionei, o amor dele para com nossas vidas, e a fé que vai nos impulsionar a chegar e a conquistar esses lugares que ele quer que nós chegamos. Há um novo estilo de vida para que nós possamos o quê? Trilhar. E essa palavra de fé, né, essa palavra da fé que nós temos recebido, ela transforma as adversidades em oportunidades. Quando nós começamos a ver com os olhos da fé, nós começamos a ver que tudo aquilo que foi arrumado pelo maligno, pelo diabo, é apenas uma mentira. É apenas uma mentira. E sabe, em 1943, se eu não me engano, não me falha a memória, teve um acordo ortográfico que veio à memória aqui, que falou que, não sei se você tem conhecimento sobre a diferença naquela época de história e história. Né? História era um fato real. E a história, ele era um fato contado, que não existia. E quando eu estava estudando sobre isso, eu falei assim, e aí depois de 1943, isso caiu em desuso, né, essa palavra, mas eu comecei a falar, e aí as coisas começaram a história e história hoje são a mesma coisa. Sabe, até nisso eu falo assim, né, porque às vezes, né, e muitas das vezes o diabo vai querer contar uma história para você, um fato contado, uma coisa que não existe para você, para que você caia nessa história, nessa mentira de Satanás. Porque a nossa verdadeira história foi criada por Deus. A nossa verdadeira história está em Deus. Então hoje, quando nós confundimos o que é real e o que é história, na verdade, eu falo assim, não. Há uma história real que Deus planejou desde o céu, quando eu fui criado, para que eu trilhasse nessa terra. Há uma história real que Jesus tem ao seu respeito. E é por isso que você precisa de entender qual é a real história que Ele tem para você. E é por isso que quando você olhar para o seu futuro, olhar lá na frente, você vai falar assim, Deus planejou que a minha descendência vai alcançar nações, ela vai resgatar pessoas. A minha descendência serão como os filhos de Abraão. Qual é a história que nós queremos projetar? Eu entrei nesse contexto, irmão, mas maravilha. Tiago, capítulo 1, versículo 5 fala: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. Olha o que ele fala, Deus generoso, e receberá. Ele não repreenderá por pedirem. Meu irmão, se você não sabe como fazer, peça a Deus por sabedoria. Ele vai direcionar você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, ele fala: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer. Ele lhe mostrará o caminho certo. Mostrando para você a dependência que você precisa de ter, porque você pede a sabedoria ao Senhor. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, qual é a decisão que eu preciso tomar. Sabe, eu sou dependente do Senhor.
E sabe, Deus vem e fala para você, esse é o caminho que você precisa seguir. Essa é a história que eu montei para você. É isso que você precisa de fazer. Agarre com intensidade, não negocie. Isso aqui que você precisa de fazer, meu filho. É isso. Isaías 54, versículo 17. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isso. Eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. O Senhor vai dar a vitória. O Senhor é que dá a vitória. Nós confiamos nele. E se nós cremos nessa palavra, é por isso que nós precisamos nos alegrar. Precisamos que nós possamos dar uma resposta à altura e falar em que nós temos crido. Romanos capítulo 8, 37 ao 39 fala: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós precisamos de conhecer quem é Jesus. Sabe, para que a gente possa desfrutar desse amor incondicional. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar. E é por isso que nós precisamos de entender que quando nós começamos a falar fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem as coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 3 fala: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre-se delas e ame-as, elas darão vida longa e saúde para quem entendê-las. Lucas capítulo 1, versículo 37 fala: porque para Deus nada é impossível. Efésios capítulo 6 ao 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos de ter atenção. Nós precisamos de considerar essa palavra. Olha quantas instruções. E sabe, quando nós lemos esses versículos aqui, é muito melhor do que qualquer tipo de palavra que eu possa entregar para você. Porque a palavra de Deus, ela já é apta, ela é viva, ela é eficaz para trazer instruções para vocês. E isso é tão maravilhoso, porque nós precisamos de agarrar, o Ministério de Música pode subir, agarrar essa palavra com tanta intensidade, sabe? Porque é isso que vai nos manter nos trilhos, manter na história que Deus planejou para nós. É isso que Ele vai, é isso que nós precisamos estar, sabe? Nós precisamos nos agarrar a essa palavra, perseverar nela. Esse é um compromisso que nós temos, de obedecer, estar determinados a mudar, de permanecer na fé, porque essa fé que vai nos conduzir em vitória, vai fazer com que nós permaneçamos no caminho, sabe? E tudo isso muda o nosso contexto. Eu quero te dizer, eu quero ler com você aqui um trecho do livro Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb, que fala: as palavras que falamos são vitais para que possuímos nossa herança. O que dizemos ou não afeta nosso direito legal de sermos donos, mas comprometerá o que possuímos. O que proferimos determinará o que nós temos, e não importa onde estamos ou para quem estamos articulando. Nesse contexto ele está falando o seguinte, que está tudo pronto. Agora, você pode acessar essas coisas por meio da fé.
Se você deixar de falar, de você decretar sobre a vida da sua família, daquilo que você está precisando, daquilo sobre o seu ente querido, se você deixar de falar a palavra, não vai mudar em nada o que Deus é, ou o que Ele já fez para você. A única pessoa que perde com tudo isso é você. É por isso que você precisa de entender, de fato, quem Ele é. Que Ele está de braços abertos para te mostrar o caminho correto a que você deve servir. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E Filipenses 4,13 fala que posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Isaías 64,4 fala, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Estou te falando isso, meu irmão, para que você possa aumentar ainda mais a sua expectativa em Deus, em Cristo. Ele não vai te decepcionar. Nós esperamos nele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 fala, porque andamos por fé e não por vista. Nós já não andamos pelo que vemos, e é isso que eu trouxe para você. Não importa as circunstâncias, nós não podemos mais andar, nós temos que andar como Deus quer que nós andemos, com o espírito da fé, olhando as coisas do alto, não se importando com aquilo que chega até nós, porque nós estamos em Cristo, nós estamos nele. 1 de João, capítulo 5, 4 fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por isso que hoje, terça-feira, o pastor Marcos, ele prega sobre fé e fé e fé. Irmãos, é uma chave. Nós vamos viver pela fé. É um estilo de vida. Hebreus capítulo 11, 32 a 34. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Pela fé, nada pode nos parar, nada vai nos parar. Nós vamos conquistar Vila Velha, nós vamos conquistar os perdidos, as pessoas que não têm acesso a essa palavra. Em todas as áreas nós vamos avançar, porque nós temos aprendido que nós estamos em Cristo. Nós temos aprendido que nós vamos andar pela fé. Nós vamos considerar mais a palavra do que as coisas que estão aí no mundo. É assim que nós viveremos. E eu quero te dizer hoje, eu não conheço todos aqui, eu quero saber se você porventura gostaria de fazer parte da família de Cristo. Todas as coisas aqui que eu mencionei para você, elas vão estar dispostas para você com simples confissão. Romanos capítulo 10, 9 fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É um poder que é liberado para você. Você será salvo. Você será salvo por uma confissão de fé. Você terá acesso a todas essas coisas. Todas essas coisas você irá provar daquilo que está pronto para você
E talvez você não sabia que estava disponível. Amém? Tem alguma pessoa nessa condição aqui que quer fazer parte da família de Cristo aqui nessa noite? Amém? Alguém que deseja se reconciliar com Cristo? Talvez você passou um tempo fora da presença do Senhor, mas hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. É um dia de salvação. Não importa por onde você esteve. O que importa é que ainda há oportunidade de você receber a salvação. Essa é a mensagem de Cristo. Tem alguém nessa condição? Amém? Aleluia. Graças a Deus. Isaías 53:4 fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Quero te dizer o seguinte, que a cura também é disponível aqui para você. Eu não sei se você tem alguma área que você precisa de cura nessa noite. Eu sei que pessoas foram curadas aqui nessa noite, pelos louvores, pelas pessoas que receberam você aqui. Mas se você quer que eu ore com você, existe uma unção sobre a minha vida, sobre cura, e eu quero justamente que nós possamos exercer isso. Se você quiser que nós oramos por você, nós vamos orar com você. Pessoas serão curadas. E é assim que essa igreja aqui de Vila Velha será conhecida, pelos milagres que Jesus faz acontecer, as mudanças de circunstâncias que vão acontecer. Amém? Todos curados. Amém? Glória a Deus. Se você deseja também ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, tem alguém aqui? Todos fluindo. Amém? Aleluia. Que maravilha. Deus é bom. Sejam todos abençoados praticando essa palavra. Glória a Deus.